Meus amores, é um bom dia. Não sei nem se eu dei bom dia no primeiro vídeo. Eu vou dar um bom dia a vocês agora. Bom dia. Tá, acredita que eu tô toda perdida? Não sei qual dia da semana hoje. Não sei se é quinta. Não sei se é quinta. Meus amores, um bom dia, um bom trabalho, viu? Meus amores, agora eu vou soltar para vocês o segundo sonho e vou soltar o versículo que Jesus quer que eu solte. E eu vou soltar, vai ser agora. Meus amores, olha, vou soltar para vocês o segundo sonho. Meus amores, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Quando eu avistei Jesus, eu corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou e eu me acordei. Meus amores, Jesus, igualzinho, ele foi crucificado. Na cabeça dele estava a coroa de espinho. O rostinho dele lavado de sangue, assim, sujo de sangue. Os cabelos dele parece que estavam molhados de sangue. E eu vi assim, Jesus descendo a rua. Era uma rua, ele vinha descendo de descida por cima da calçada. E eu vi ali, era comércio, os comércios tudo fechado, Jesus sozinho descendo na rua. Então, quando eu vi aquilo dali, eu não aguentei. Eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, eu me acordei. Aí, meus amores, quando eu abracei ele, Jesus tampou a cabeça. E, assim, ele tampou, eu digo assim, ele não me mostrou a cabeça dele, porque ele já tinha me mostrado antes, né? E eu vi que ele estava todo sujozinho. E ele limpou daqui até a parte aqui do manto que ele foi crucificado, meus amores. O manto é o manto vermelho transpassado na cintura dele, até o joelho, que ele me mostrou. Os pés ele não me mostrou, não. E naquela hora eu fui lá, ele ficou parado. Eu cheguei perto dele, meus amores, mas eu depois me entristeci porque eu fiquei tentando entender esse sonho. Esse sonho tem dois significados, tem até mais. O primeiro, que é esfriar o amor, o id de Jesus, o que Jesus ensinou para as pessoas fazer, as pessoas estão fazendo ao contrário. O segundo, Jesus quer que a gente pregue sobre o arrependimento, sobre as pessoas se arrependerem e se voltarem para Ele antes do dia do arrebatamento. É isso que Jesus está querendo, é isso que eu estou fazendo. Como é que vocês podem chegar ao céu se vocês não se arrepender? Hum? Por isso que eu digo a vocês, tem que haver arrependimento. Jesus disse que de modo nenhuma, ninguém chegou ao Pai a não ser por Ele. Se Jesus falou isso, então vocês têm que vigiar a vida de vocês. E está nas Santas Escrituras. Eu já li esse versículo para vocês. Jesus falando mesmo, pessoalmente. Bora lá? Por causa desse sonho, olha o que eu vou soltar para vocês. Mateus 10. A seara e os ceifeiros. Seara é o povo. Ceifeiros somos nós que semeia a palavra de Deus. Meus amores, começou a ficar dormente a mão. Os dedos. É só 2 dedos que fica dormente, não sei porquê. O sangue de Jesus tem poder. Meus amores, passei o microfone para outra, dá certo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. O que é que Jesus está nos ensinando nesse versículo? Que Jesus, ele tinha um ministério, ele percorria as cidades, as aldeias, fazendo o quê? Ensinando o evangelho, ensinando a salvação, levando ao povo ao arrependimento de pecado, eles se consertar das vidas que eles viviam. Porque se Jesus veio ao mundo, porque o povo não está com condição de vocês ir para o céu. Se Jesus veio justamente para a terra, porque as pessoas não estão andando de acordo, nem de acordo, nem com a vontade de Deus. Estão andando do jeito que querem, e dessa maneira vocês não entram no céu. Tem que ter arrependimento de pecado, tem que ser uma nova criatura. Vocês acham que uma pessoa com a vida toda errada, cheia de mentiras, cheia de hipocrisia, cheia de adultério, vocês acham que ela lá no céu ela tem um lugar para ela? Tem. Garanto a vocês que tem. Se arrepender, se deixar a vida errada de lado, se converter. Tem sim, tem. Porque Jesus veio justamente para essas pessoas. Mas tem aquele porém. Se arrepender, se tiver arrependimento de pecado, se converter a sua vida aos pés de Jesus. Se não, de maneira nenhuma, vocês têm parte com ele. Por isso que eu falo com vocês, eu converso com vocês bem direitinho explicando. Vou continuando. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles.
pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Você está vendo o que Jesus fazia? Jesus, como foi que ele começou o ministério dele aqui na terra? Pregando o evangelho de salvação, de cura, de libertação. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus falou? Que se um olho te faz pecar, é melhor que tu arranque ele e chegue no céu sem um olho, do que tu ir com os teus 2 olhos para o inferno. A pior coisa que existe. Então, é melhor ter arrependimento e as pessoas andar fazendo a vontade de Deus aqui na terra, do que quando sair da terra não ter mais nem perder toda a comunhão. Aqui ainda há uma oportunidade, depois que sai daqui não há oportunidade mais não. Segue-se para o julgamento. Eu sempre deixo isso bem claro nos meus vídeos. Meus amores, deixa eu... Mais um. Como Deus, para vocês verem como Jesus ele sente a dor do ser humano. Presta atenção no que Jesus vai dizer aqui, ó. E vendo a multidão. E vendo as multidões. Teve grande compaixão delas. Tá vendo o que Jesus sentiu por mim, por você? Compaixão. Ó, continuando. Porque andava desgarrado e errante. Você está vendo como tem que ter reconciliação? Jesus já está dizendo. Andava o quê? Desgarrada e errante. Errante é pecando. E errante. Como ovelha que não tem pastor. Entendeu, meus amores? Agora, sobre a parte daquelas pessoas que estão encarregadas pelo Evangelho de Jesus. Jesus, olha o que é que Jesus falou por discípulos, é a mesma coisa que Jesus fala para nós hoje, nos dias de hoje. Olha o que é que Jesus está dizendo. Eu vou botar os discípulos e ao mesmo tempo vou botar nós. Ó. Então disse aos seus discípulos, Jesus falou a quem? Os seus discípulos. Agora eu vou com a palavra de hoje. Então disse o povo, que é nós, somos o quê? A igreja de Jesus. A seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Tá vendo? Jesus está dizendo o quê? Os discípulos não estão mais na face da terra, eles já estão com Jesus. Agora tá o quê aqui? A igreja de Jesus. Jesus está dizendo o quê para a igreja dele? Que há muito povo, mas são poucos ceifeiros. Jesus está chamando gente quê? Para a seara dele. Jesus está convidando pessoas para pregar o evangelho. O ID de Jesus, não é o ministério, não é o ID de Jesus. Entendeu? O último, para vocês verem a gravidade de não ler Santas Escrituras. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Você está vendo o que Jesus está dizendo? Para o quê? Para nós interceder a Jesus Cristo, para que ele mande pessoas, povo, para o quê? Proclamar o evangelho, para levar o ID de Jesus. Leva na internet, leva nas cidades, mas sai pregando o evangelho. Entendeu, meus amores? Entendeu, né, meus amores? Eu vou encerrar isso aqui com mais um versículo lá no livro do Apocalipse, para vocês verem como Jesus já deixa até escrito no livro do Apocalipse. Olha o que é que Jesus diz sobre o respeito do sonho que eu sonhei, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é que Jesus... Ó, Apocalipse 2. Por que que Jesus falou isso no livro do Apocalipse? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Porque muitas pessoas não estão fazendo mais a vontade de Jesus. Não estão fazendo o quê? Eu vou continuar o versículo para vocês entenderem. Esfriar o primeiro amor, o quê? Deixaste o teu primeiro amor. Primeiro amor é o ID de Jesus. Ó, para vocês entenderem, ó. Lembra-te por de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Vocês estão vendo como Jesus foi bem claro? Jesus disse que as pessoas estão com falha com ele sobre a pregação do evangelho. O ide de Jesus. E mais uma coisa, Jesus disse o quê? Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. O que é que Jesus fazia as primeiras obras? Como eu acabei de ler para vocês aquele versículo. Jesus saiu em aldeia, cidade em cidade, pregando o evangelho do reino. É o que ele deixou encarregado para cada pessoa que faz o quê? Que tem as Santas Escrituras. Entendeu, meus amores? Entreguei para vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.
Mais um sonho entregue, mais as Santas Escrituras explicando para vocês o que é que Jesus quer de nós. Fui.